Eu quero pensar um pouquinho, hoje falando para vocês acerca de algumas mulheres incríveis, essas mulheres incríveis que nós temos na palavra do Senhor. E eu quero pensar em algumas nesses dias desse mês de outubro, e quero pensar com você que o valor da mulher, ele não se expressa e não pode ser expresso apenas em um dia do ano, em um mês. Não é apenas maio ou outubro que precisamos voltar os nossos olhos para as mulheres. Pensar na mulher é pensar na vida. A vida que a mulher traz nas suas palavras, nos seus sonhos, na sua vida. A vida que ela traz no seu ventre, a vida que ela traz e nutre no amor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada mulher, independente da sua idade. Você tem um propósito de existir, você é especial para Deus. Você é feitura das mãos do Senhor. E Deus tem um propósito para a sua vida. E nós queremos destacar algumas mulheres nesse mês. E eu não poderia iniciar essa palavra destacando uma outra mulher senão Maria. E eu queria começar com ela. Queria começar com Maria nesta noite, pensando que Maria, uma mulher acima da média. Uma mulher acima da média. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26. Amém? Você encontrou? Diz amém. Que bom. Eu leio assim. E no 6º mês, Lucas capítulo 1, versículo 26, a partir do versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice.
E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoe-nos com a compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Muitos dizem que os evangélicos, eles não respeitam Maria, não gostam de Maria, não reconhecem Maria, mas estou aqui para dizer que estas palavras não são reais, que nós temos Maria, a mãe de Jesus, em alta conta, que nós reconhecemos sim, que entre as mulheres na sua época, ela fez toda a diferença, e ela fez toda a diferença aos olhos de Deus. Reconhecemos Maria, reconhecemos o mérito que ela tem, mas uma coisa importante que nós precisamos pensar, é que não podemos dar a Maria algo que ela nunca pediu, não podemos dar a Maria algo que ela nunca reivindicou para si. Nós não podemos fazer oração a Maria para que ela interceda por nós. Nós entendemos quem foi Maria, uma grande serva do Senhor, mas não podemos entender isso como uma adoração. Não temos Maria como uma deusa. Ela foi uma mulher acima da média na sua geração, acima da média mesmo, no seu tempo, naquele momento próprio. Porém, nós não podemos prestar adoração a Maria. Isso precisa ser claro no nosso coração, isso precisa ficar certo na nossa vida. O Senhor Jesus, citando as Escrituras, ele disse assim lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 8: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Então eu quero falar sobre Maria, uma mulher que foi acima da média, uma mulher excelente, com um testemunho maravilhoso, uma mulher que é exemplo para nós, uma mulher que poderia falar como Paulo: olhe para mim, sede meus imitadores. Maria poderia dizer isso, como exemplo de serva do Senhor, mas ela nunca puxou para si os holofotes, desejando para ela adoração. Mas quando faltou vinho, lá naquela festa das bodas de Canaã, das bodas de Caná, perdão, quando faltou vinho, ela, olhando para os presentes, disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ela tinha conhecimento e reconhecimento de quem era o Senhor e de quem ela era. E eu quero que você pense comigo, Maria então não é alguém para adorarmos, mas Maria é alguém para visualizarmos como muito respeito e como um exemplo muito potente para todos nós. Mas nessa noite de mulheres incríveis, que vocês que estão aqui também, mulheres são, mulheres incríveis porque são servas do Senhor, mulheres incríveis porque têm colocado a vida, os dons e os talentos nas mãos daquele que deseja usar, mulheres incríveis porque, tendo opção de tantas outras coisas, como Maria, vocês estão buscando a presença do Senhor. E Maria quer nesta noite trazer ao meu e ao seu coração, a vocês homens, a vocês mulheres, a todos nós, exemplos maravilhosos. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Maria quer te ensinar. Primeiro, ela nos ensina acerca de uma vida consagrada. Quando falamos de consagração, nós falamos de uma vida que ela é
exclusiva para algo. Quando falamos de consagração de alguma coisa ou de alguém, nós falamos de algo ou alguém que foi consagrado, ou seja, separado para alguma coisa, para alguém. E quando falamos que Maria, ela é um exemplo na sua consagração, na vida de consagração, eu falo para você que ela se separou para Deus, ela se consagrou para Deus. Ela era a exclusividade de Deus, a vida dela era exclusiva para Deus. E eu posso dizer isso porque o próprio Deus mostra que isso é real. Ela se separou, e isso traz para nós uma responsabilidade, tanto das mulheres quanto dos homens, uma responsabilidade também de nos consagrarmos, porque Maria, como o texto de Tiago vai falar de Elias, falando assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas no entanto ele orou pedindo para que o céu cerrasse e a chuva não viesse, e por 3 anos e meio a chuva não caiu sobre a terra, mas orando novamente a chuva caiu, e a terra germinou a semente e os frutos vieram. Ou seja, Maria também era uma mulher como você, minha irmã. Ela não era uma deusa, não havia nela nada de sobrenatural, a não ser uma mulher que se consagrava a Deus. Isso é importante nós entendermos, porque se Maria achou graça aos olhos de Deus, você acha graça aos olhos de Deus. Consagra a tua vida, separe a tua vida como exclusividade para Deus. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Importante nós pensarmos, a vida de Maria era consagrada para o Senhor. Escuta, ela não estava apenas vivendo um momento de consagração, ela não estava vivendo apenas um momento de propósito, fazendo um propósito, eu estou num propósito, estou num jejum, eu fiz um propósito de tantos dias, de tantos meses, ou de 1 ano, ou de mais. Ela não estava num propósito, mas a consagração dela fazia parte da vida de Maria, era o estilo da vida dela, separou-se para o Senhor, e ela estava vivendo a sua vida, projetando os seus sonhos, ela alimentava no seu coração seus desejos, seus sentimentos, ela estava se preparando para casar, uma jovem noiva, uma mulher que está projetando e tem os seus projetos, os seus sonhos. Ela estava sim vivendo a sua vida, fazendo planos, próximo do seu casamento. E as irmãs que já casaram, sabem como que é isso. E ela estava tranquila, fazendo os seus planos, mas ela não sabia uma coisa, que os olhos de Deus estavam sobre ela o tempo todo, analisando cada passo, e Deus que conhecia não somente o que ela fazia, Deus que conhecia não somente o que ela pensava, Deus que conhece e conhecia Maria na sua essência, do levantar ao deitar, em todas as questões, Ele aprovou Maria em tudo. Ela estava vivendo a sua vida, ou seja, ela estava se consagrando em tudo, mas não porque ela queria de alguma maneira chamar a atenção de alguém, mas porque ela tinha como estilo de vida, porque ela adorava o Senhor em espírito e em verdade, porque ela amava o Senhor. E o Senhor olha para Maria com olhos diferentes. Nós ficamos nervosos quando nós precisamos, por exemplo, fazer uma prova. Para quem já apresentou um TCC, por exemplo, como que às vezes as pessoas ficam tensas, né, em apresentar para banco o TCC, ou naquele dia do exame, né, que você está tentando tirar a sua CNH, e você vai prestar o exame de rua, e aquele examinador senta do seu lado ali, e começa a observar tudo que você faz,
e vai te dando os comandos. Nossa, que nervoso! Como nos deixa tenso esse entendimento de que tem alguém do nosso lado ali nos examinando. Imagine a tensão de alguém que vai fazer uma prova, que vai prestar um concurso, que vai passar por uma entrevista de trabalho, e ele pede oração, ele ora, e ele está tenso porque ele vai ter que ser examinado. Mas pensa, escuta. Maria, ela estava vivendo a sua vida de consagração e ela não estava com esse peso. Para ela não era peso algum, porque era estilo de vida. E eu posso te afirmar isso porque o próprio Deus afirmou isso, quando entre todas as mulheres escolheu-a para uma função tão sublime. Eu gostaria que você pensasse nisso. Escuta, se nós nos preparamos, nos esforçamos, estudamos tanto para coisas como um exame, uma prova, uma entrevista, se nós ficamos tensos porque sabemos que vamos estar na presença de alguém que vai nos examinar, escuta, como que nós temos então tranquilidade se não estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus, sabendo que os olhos de Deus estão sobre nós, sabendo que o Senhor está do nosso lado, observando tudo, conhecedor de tudo? Se nós nos esforçamos, estudamos, trabalhamos para poder dar uma resposta a homens, responder a homens, e nos sairmos bem em questões humanas, como vamos viver uma vida cristã relaxada, sem ânimo nenhum, desanimada e sem esforço algum, sem preocupação alguma? Eu queria que nós pensássemos como igreja, porque Maria, ela traz para nós uma lição. Deus olha para Maria, Ele olha para Maria e Ele a tem como alguém especial entre aquelas mulheres daquela geração. Se hoje Deus precisasse selecionar uma pessoa aqui, e Ele faz isso para diversas questões, para cada área que Ele precisa, Ele seleciona. Mas imagine, se Ele precisasse de uma pessoa excelente, como Ele precisou aqui, num caso específico, para algo grandioso como esse, de dar à luz ao filho dele, que viria a esse mundo em carne. Imagine se Ele precisasse de alguém nessa geração para algo glorioso, grandioso mesmo. Se Ele olhasse para nós e começasse a selecionar, em que lugar da lista nós ficaríamos? Em que lugar do ranking nós ficaríamos? Em que posição nós ficaríamos? Maria ficou em primeiro lugar. Maria ficou em primeiro lugar aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Lá em Provérbios, a Bíblia nos diz assim, Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos estão em todo lugar, os olhos do Senhor. E estavam sobre todas as mulheres. Ele precisava de uma, mas ele já sabia quem era a escolhida. Deus também tem missões específicas para vocês, irmãs. Missões específicas para nós, irmãos. Missões para nós. Específicas. Que só você vai cumprir. Porque é a sua vida. Mas entenda que você precisa estar como Maria estava, vivendo em consagração, para que desejando usar-te, Ele possa usar-te. Desejando fazer algo na sua vida, Ele tenha liberdade de fazer.
sendo você então um instrumento nas mãos dele. Lucas capítulo 1, versículo 28, repetindo o texto para o seu coração. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Algo de especial foi visto. E eu queria frisar aqui, que Maria, ela não estava vivendo como uma religiosa, alguém legalista, alguém hipócrita, como Jesus vai olhar para alguns fariseus e vai chamá-los de hipócritas, porque eles queriam serem vistos, queriam serem aplaudidos pela sua religiosidade. Quando jejuavam, faziam aquela cara de desfalecido para mostrar que estavam jejuando, para que as outras pessoas olhassem, aplaudissem e dissessem: como são consagrados, como são santos esses homens. Oravam com palavras bonitas nas esquinas para serem admirados. Eu quero que você entenda que viver uma vida de consagração não é chamar a atenção dos homens, das pessoas, para que os aplausos venham a você. Maria não era aplaudida, ela não era percebida, mas Deus estava percebendo. Deus quer ver a sua consagração, Ele quer ver a sua intimidade, Ele quer ver a sua vida no altar. Então consagra a sua vida, mostra a tua espiritualidade para o Senhor. Nós vamos viver esse ano de 2022 ainda mais intenso do que esse ano. E nós vamos buscar santidade ainda com mais intensidade do que esse ano. Mas não para exibirmos santidade, não para dizermos somos melhores, não para falarmos, olha, nós estamos fazendo tudo certo, e enchermos o nosso coração de orgulho e vaidade. Não, nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos estar mais próximos de Deus, nós queremos ser mais íntimos de Deus, nós queremos ser aqueles que vão poder ser instrumento nas mãos de Deus, usados por Ele, feituras dEle, e agora entregues nas suas mãos para ser usados por Ele. É isso que o Senhor deseja. Maria, ela não estava se esforçando para cultivar uma aparência entre os homens, ela estava cultivando vida diante de Deus. Amém? Ela não estava numa competição, se esforçando para ganhar das outras mulheres, mas ela estava lutando contra a sua própria carne, para dar ao Senhor uma vida que fosse digna dela poder ser chamada serva do Senhor. Isso é muito sério, mas isso é muito glorioso, irmãs, escuta, porque essa mulher incrível chamada Maria, ela era tão mulher como você, tão humana quanto você, tanto sujeita a pecados quanto você, e isso fala para você que você tem uma responsabilidade muito grande, de dar o seu melhor e de ser excelente para Deus, de ser a sua melhor versão, mas isso também traz uma alegria, e precisa trazer essa alegria à sua alma, quando você entende que essa consagração é perfeitamente capaz de ser vivida. Maria pôde, você pode. Amém, irmãs? Glória a Deus. Maria nos ensina então que nós precisamos ser a nossa melhor versão, nos esforçarmos. Ela nos ensina que nós precisamos nos preocupar com as metas que nós temos idealizado, mas que a vontade de Deus sempre é prioridade. Pensa nisso, porque eu vejo uma jovem que está preparando-se para casar, e vem uma proposta de Deus agora, que derruba tudo o que ela tinha sonhado, derruba todas as questões, mas
qual a resposta dela para Deus? E eu quero falar um pouquinho no segundo aspecto sobre essa resposta dela e falar que Maria, ela é incrível pela sua submissão total e imediata. Submissão total e imediata. Maria não postergou, como Pedro, que pela palavra de Jesus lançou a rede dizendo: pela tua palavra lançarei a rede. Maria, pela palavra do anjo, ela lançou a sua própria vida no mar da vontade do Senhor, para trazer, colher os frutos da vontade dEle, e não da vontade dela. Eu fico pensando, eu estava trabalhando esse texto no meu coração, e pensando, que Maria, o anjo chega e fala para Maria, e ela aceita no ato, ela assume uma postura de submissão total e imediata. Eu vejo o próprio Deus aparecendo para Moisés numa sarça ardente, e falando com Moisés, e Moisés dá N desculpas para Deus, para que Deus envie outra pessoa, para que não mande ele, para que mande outra pessoa, porque ele não tem capacidade. Eu comecei a lembrar de Jonas, que tentou fugir, e Deus precisou trabalhar com Jonas de muitas formas, em muitos momentos distintos, para que Jonas pudesse cumprir a vontade de Deus, e levar a palavra para os ninivitas. Fiquei pensando em Gideão, o quanto Gideão ficou pedindo prova a Deus, quando Deus já disse: olha, você vai, varão valoroso, porque você vai libertar o teu povo, você vai vencer os midianitas. Mas ele precisou ficar fazendo prova, e Deus dava a prova a ele: não, mas então me prova mais uma vez nesse outro, então me prova mais uma vez nesse outro. Maria não pediu prova a Deus, ela não ficou colocando as suas falhabilidades, os seus medos, ela não ficou dando justificativa para Deus. E eu acredito, irmãs, que é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de vocês, é isso que Ele espera da igreja, que haja uma submissão total e imediata. Como nós seríamos felizes, como nós seríamos obras gloriosas, como nós seríamos diferente e diferença nesse mundo, se a igreja do Senhor fosse como Maria, submissa totalmente e imediatamente. A palavra viria até nós, igreja do Senhor, e nós acataríamos de primeira. Não haveria tanta procrastinação, não haveria tanta morosidade, não haveria tanto descaso, não haveria tanta indiferença. As igrejas precisam de homens e mulheres com a postura de Maria, submissa totalmente e imediatamente. Ouviu Deus falando, eu vou fazer, eu quero para a minha vida. E eu olho esta mulher com admiração, essas mulheres incríveis. Maria é uma mulher incrível, que merece a nossa admiração, e que nós podemos olhar para ela como espelho. Sim, espelho que nós podemos seguir como servos de Deus, porque ela foi uma grande serva do Senhor, e nós também precisamos ser grandes servos de Deus. Não houve resistência alguma em Maria, ela simplesmente acata a vontade do Senhor, não debate, não discute. Lucas capítulo 1, versículo 38, vai dizer assim, disse então Maria, diante do que o anjo falou para ela, a única questão que ela falou, diante do que ele colocou, olha, é isso e isso, a única
O único momento que ela falou alguma coisa, mas é somente para ela entender o que estava acontecendo, que ele falou que ela ia ficar grávida, ia ser mãe, e ela falou assim, mas como isso pode acontecer se eu nunca conheci homem algum? Foi a única questão que ela perguntou, mas por curiosidade. E ele disse, olha, é ação do Espírito Santo, não é humano. E ela vai responder para ele assim, olha, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, porque ele disse assim, cumpri minha missão. Vim falar com a pessoa certa. E Deus, Ele quer falar com você, todas as vezes que você abre a palavra dEle, Ele quer te encontrar num lugar de submissão, e quando Ele terminar de falar, através da palavra ao seu coração, e você se submeter à palavra dEle, Ele quer com alegria dizer assim, vim falar com a pessoa certa. Escuta, François Fenelon disse assim, faça desta regra simples uma diretriz para a sua vida. Não ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. Né? Faça dessa regra simples a proposta definitiva para o teu coração, para a tua vida. Não ter vontade alguma senão a vontade de Deus para a sua vida. Não deixe a sua vontade acima da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser sempre soberana. E como nós seríamos abençoados se isso fosse real, irmãos? Se não tivéssemos tantas desculpas, como isso seria real? Maria é um modelo de excelência para todos nós. Eu queria, tomando o versículo novamente, Lucas 1:38, queria que você pensasse comigo, porque eu estou falando assim, olha, ela é um exemplo de submissão imediata e total. Lucas 1:38, quero que você acompanhe esse texto comigo, as palavras que ela disse aqui para o anjo, né, representando Deus ali. Ela diz assim, olha, eis-me aqui. Ela estava dizendo, olha, estou à disposição, eu estou aqui, não vou apresentar desculpas para deixar de cumprir a missão. Eis-me aqui, sou um instrumento. A vida que eu tenho, os sonhos que eu tenho, as projeções que eu estava fazendo, não se compara com a vontade do Senhor, porque se não fosse a vontade do Senhor, eu nem mesmo existiria. Quando ela diz, eis-me aqui, ela está dizendo, olha, eu não sou possessão minha, não pertenço a mim mesma, sou tua. Eu vejo isso nas palavras aqui de Maria. E ela vai dizer mais, eis-me aqui, a serva do Senhor. Não estou, Senhor, neste mundo aqui para ser servida, mas para servir. O Senhor já me agraciou, já me abençoou muito, estou viva, sou lúcida, conheço o Senhor, conheço a tua palavra. Eis aqui a tua serva. A minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor, porque o servo que é servo não tem vontade própria, mas a vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. E é isso que ela está dizendo, eis-me aqui a serva do Senhor, estou aqui para te servir. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. O Senhor não precisa pedir outra pessoa, o Senhor não precisa buscar em outra aldeia, o Senhor não precisa me esperar para que eu me consagre, ou para que eu me ajuste, ou para que eu abandone alguns pecados, para que eu me consagre e para que eu fique pronto para te servir. Quantas pessoas são abordadas a tomarem posição, mas eu ainda tenho que fazer isso, tenho que deixar aquilo.
Maria não colocou nada que ela tinha que fazer ou deixar, mas ela estava pronta. Deus espera que você esteja pronto. Deus espera que você esteja pronta para ser instrumento nas mãos dEle. Porque Ele manda a chuva cai, mas se o seu campo não foi arado, se a semente não foi lançada, não tem expectativa de germinar e de colheita. Então você tem que preparar, Deus vai enviar. Deus te visita, irmã. Deus te visita, irmão. Ele te visita sempre. E Ele tem projetos para a sua vida, através da sua vida. Mas você tem que estar pronto, porque Deus não vai chegar em você para esperar você se preparar. Esteja pronto. Jonas, vai para Nínive, é agora. Moisés, vai libertar o meu povo. Maria, eu preciso de você numa missão específica. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim. Deus te chamou, você é membro da IBA, Deus te chamou, você está aqui, Deus te chamou, você é servo de Deus, você tem missão, você tem função, você tem propósito de existir. A sua vida não pode passar sendo gasta apenas com você mesmo. Você foi chamado e feito igreja do Senhor com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele quer cumprir esse propósito. Cabe a você entender quais são os meus dons. Então vou investir nos talentos que estão nas minhas mãos, porque provavelmente Deus vai investir em mim se eu administrar bem esses aqui. Porque se eu for fiel no pouco, Ele me colocará no muito. Porque se eu pegar os meus talentos e os meus dons e administrá-los com sabedoria e entregar nas mãos do Senhor, multiplicado, porque eu administrei com sabedoria, Ele então me dará mais. Ele cumprirá a palavra dele sobre a minha vida. Mas você precisa tomar esse talento que você tem, esse dom que você tem. Não pode enterrar. Administre, irmão. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Você já parou para pensar que ela abriu mão de todos os seus sonhos? Você teria coragem de abrir mão dos seus sonhos por uma palavra de Deus? Deus te desse uma palavra e você tivesse certeza que é de Deus para a sua vida, você teria coragem de abrir mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus? Deus nos faz essa pergunta, porque Maria abriu mão dos sonhos dela. Ela estava noiva. Eu tenho certeza que ela tinha planos de casamento, de vida familiar, de ter a sua casa, uma série de coisas. Mas aquilo, numa palavra de Deus, mudou totalmente. Mas entre o sonho idealizado que ela tinha e a vontade de Deus, ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porque a tua palavra é verdade, e a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Amém? Como que nós temos vivido, irmãos? Como nós temos vivido? Eu deixo essa reflexão para o teu coração, através dessa mulher incrível chamada Maria, que ela mostra para nós que ela é uma vida acima da média. Olhando para todas as mulheres daquela época, ela foi escolhida. Benditas tu entre as mulheres. Deus também quer nos encontrar em evidência de consagração. Deus também quer nos encontrar em evidência de submissão. Submissão total e imediata. Não adianta falar: não, eu vou, Senhor, e não ir. Como aquela parábola que Jesus conta, né? Dos dois filhos. O pai pediu: filho, faz isso para mim. Faz. Beleza, molezinha. Não fez.
Falou que ia. O outro falou assim, o pai chegou para o outro e falou: filho, faz isso para mim. Ah, não vou fazer não quero fazer não estou afim. Depois ele pensou e o arrependimento veio, ele correu lá e fez. Quem obedeceu o pai? Aquele que fez. Agora Maria nem reclamar que não queria, ela não reclamou. Ela foi e disse: cumpra-se em mim. E Deus pôde cumprir os propósitos dele na vida dela. E Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida também. Amém? Então viva com excelência para a glória do Senhor. Que o exemplo de Maria possa nos ajudar a caminhar de forma excelente, a sermos pessoas, buscarmos ser pessoas acima da média. Isso eu falo no espiritual, irmãos, acima da média. Sai do comodismo, sai do arroz com feijão, sai daquela monotonia, faz algo diferente. Algo diferente que eu falo é se consagrar mais, é começar, eu já venci os meus pecados, mas agora começa a pensar nos pecadinhos, começa a pensar nos pensamentos, começa a pensar nas palavras, deixe-se ser levado pelo Espírito a um incômodo de todas as coisas, a ponto de você não querer mais aceitar a sua vida, se ela não estiver exatamente no centro da vontade de Deus, que tudo te incomode, a ponto de você querer ser perfeito. É isso que Deus espera de nós, uma busca, um desejo, uma sede de ser melhor a cada dia, de olhar, eu fiz isso ontem, eu não estou certo, de poder perdoar, de poder amar, de poder estender a mão, de poder se dar para Deus, sem mesquinharia, sem timidez, é entender: Deus, o Senhor quer me usar, então eu não preciso me preocupar se eu não sei fazer, ou se eu acho que eu não sei, porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor que gera em mim capacitação, para que eu cumpra a tua vontade. Não te preocupa, porque a tua boca falará aquilo que precisa ser falado no tempo próprio, tão somente se prepara para isso, tão somente conheça a palavra, porque Deus também não vai te fazer lembrar daquilo que você não estuda, se você não lê a palavra. Deus vai te fazer lembrar os versículos que você precisa, para você dar uma palavra de excelência para aquele coração que precisa ouvir a boca de Deus. Você vai ser boca de Deus, Deus vai te usar, mas para isso você precisa estudar. Maria estava pronta no tempo certo, ela estava pronta, Deus achou, procurou nela e achou imediatamente, e é isso que Ele espera de nós, é isso que Ele espera da Iba, crentes submissos imediatamente. Deus falou, nós nos levantamos e vamos, todos nós, pastor e igreja, juntos, porque pastor é tão ovelha quanto vocês do Senhor Jesus. Temos que cumprir, temos que fazer, temos que ser exemplo, temos que fazer a diferença. Que essas mulheres incríveis possam de fato nos ensinar, como Maria nos ensina. Já preguei várias mensagens sobre Maria, outras lições que ela traz, outras conotações na palavra, muitas lições, muitas coisas preciosas que nós podemos ver na vida dela, e que ela possa ter nos ensinado nesta noite, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus.